Bem-vindos ao Conversa de Eleição. Começamos mais uma semana com a análise de Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro na Renascença. Vamos desde logo à Lei da Nacionalidade. Passou na sexta-feira pela especialidade no Parlamento, na Comissão de Assuntos Constitucionais, as alterações à lei, e vão ser agora votadas amanhã no Parlamento, sem garantias de que se consegue uma maioria de votos. Tudo parece estar a depender do sentido de voto do Chega, que deixou em aberto como irá votar. Na especialidade ficou definido que um cidadão europeu ou de país de língua oficial portuguesa terá que residir há pelo menos 7 anos em Portugal e não 5, como está em vigor para obter a nacionalidade, sendo o prazo de 10 anos para os cidadãos que chegam de outros países. São alterações com as quais o Partido Socialista não concordou, disse até que irá votar contra. Fernando Medina, nesta lei, qual é o maior problema, tendo em conta estas alterações? É o mesmo aumento de prazo ou a forma como será aplicada? O problema desta lei é o que motiva a sua existência ou a sua alteração neste momento. Portugal não tem qualquer problema com a lei da nacionalidade que ainda está em vigor. Da atual lei da nacionalidade não resulta qualquer elemento que seja menos benéfico, prejudicial, que esteja menos adequado face à realidade do nosso país. A realidade dos números em matéria de pedidos de nacionalidade e de concessão de nacionalidade são muitíssimo baixos e estão, na sua larga maioria, associados ao pedido de nacionalidade dos judeus sefarditas, que foram objeto de uma legislação própria, aliás, por iniciativa do CDS e depois secundada por outros grupos parlamentares, no sentido de haver aqui uma remediação histórica face aos judeus sefarditas que foram expulsos do território nacional. E essa lei levou a um processo de obtenção de nacionalidade muito significativo, que aliás não foi imune a problemas, como foram detectados, aliás, de fraude, de abuso, problemas esses que foram corrigidos numa alteração à lei, mas essa lei é responsável pela larga maioria dos pedidos de nacionalidade e de nacionalidade atribuídos nos últimos anos. Ora, não só os judeus sefarditas não residem, na sua generalidade, que pediu esta nacionalidade portuguesa, não residem em Portugal, nem consta que venham a residir, e dos outros grupos de população que temos, de pedidos de nacionalidade, são pedidos muito pouco expressivos, dada a situação da presença no nosso país por via do fenómeno de imigração. Isto é, por regra, os imigrantes não pedem a nacionalidade. E o Governo optou e decidiu seguir este caminho do pedido da nacionalidade, criando uma lei que dificulta esse pedido de nacionalidade, não sendo para resolver nenhum problema, não tendo como objetivo atacar qualquer situação que estivesse menos correta, mas pura e simplesmente para ter mais um instrumento para cavalgar a agenda anti-estrangeiros, anti-imigrantes, para fazer, no fundo, tentar cobrir a área política do Chega, colocando-se ao seu lado nesta matéria. Como última nota, só do ponto de vista estritamente político, como era de esperar, e já aqui tínhamos assinalado no nosso programa por mais do que uma vez, tudo quanto o PSD vai fazendo de concessões ao Chega com a ideia de captar o seu espaço político, são concessões que têm como resultado fazer crescer o Chega e nem sequer têm como resultado a aprovação dessas leis acordadas previamente, porque o objetivo do Chega é criar ruído em torno do tema, é aproveitar os temas para criar ódio e mais divisão entre as pessoas, não é aprovar qualquer legislação, e por isso o que é mais que provável é que deixe o PSD pendurado, como aliás já está a insinuar que o vai fazer no seu Orçamento de Estado, e por isso, de certa forma, é bom que o PSD aprenda aquilo que lhe está a acontecer, que faz acordos com o Chega não os cumpre, não lhe serve de ponte de parceiro preferencial para nada, e entretanto o PSD
perdeu-se na sua agenda, adotando a agenda do Chega, encostando-se a esta abordagem que a extrema-direita tem, simplesmente para dar pontos a André Ventura. Miguel Paes Maduro, o PSD perdeu-se na agenda do Chega ou estas alterações são necessárias? Uma vez também houve algumas alterações às alterações que foram anunciadas de princípio. Ainda assim, uma das maiores críticas é mesmo o facto desta nova lei também não ter em conta ou deixar cair o dia em que é pedida a nacionalidade e a residência, pedida a residência, assim é que é, e passar só a contar o tempo para a atribuição da nacionalidade assim que é atribuída. É uma destas críticas. Consegue compreender estas alterações do governo? Como é que vê a discussão? Eu, nesta matéria, partilho de boa parte das críticas que foram feitas pelo Fernando Medina. Digo isto não com prazer, não é por estar de acordo com ele, mas sim por estar em desacordo com o meu partido, que está no governo nesta matéria, mas realmente estou em desacordo e direi até forte desacordo com o meu partido nesta matéria. Primeiro ponto que me parece importante é clarificar que esta lei não regula a imigração, não é isso que está em causa. Eu sou favorável ao fim da manifestação de interesse, acho que houve uma aceleração muito grande e muito rápida do número de imigrantes que realmente trouxe tensões do ponto de vista social, mas isso é diferente de depois levar uma resposta que me parece que é a resposta errada do governo. Já me parece que o foi em matéria, por exemplo, do regrupamento familiar e também o é aqui em matéria da lei da nacionalidade. Um dos aspectos é esse que foi mencionado, a incerteza e o tratamento discriminatório e quase arbitrário que pode gerar relativamente a diferentes pessoas que preenchem as mesmas condições para obter nacionalidade, a partir do momento em que a data do pedido de residência não passa a ser determinante e, portanto, as duas pessoas cumprindo as mesmas condições, tendo apresentado pedidos relativamente ao mesmo tempo, acabam por depois estar sujeitas a tratamento diferente. Também me parece que aquilo que foi uma introdução e uma cedência ao Chega, de introdução de uma cláusula de condições económicas, não é, de novo, para entrar em Portugal. Os imigrantes estão sujeitos a uma cláusula de condições económicas. Para isso, em muitas circunstâncias, a regra geral, aliás, é para obter a nacionalidade. Parece-me que a introdução dessa cláusula de condições económicas também se pode traduzir numa condição discriminatória. Porque imaginemos o seguinte, alguém que está há 10 anos em Portugal, como passa a ser a regra, que durante esse tempo contribuiu fortemente para Portugal, desenvolveu uma relação e foi alguém que, do ponto de vista cívico, teve um comportamento exemplar no país. Essa pessoa deixa de poder pedir a nacionalidade portuguesa, enquanto o outro, que, por exemplo, não teve, se calhar, o mesmo empenho, na mesma participação cívica, não está tão identificado com o país, porque ocasionalmente tem condições económicas, o pode pedir. Parece-me que não é uma condição aceitável do ponto de vista da atribuição da nacionalidade. E depois, como eu tenho dito também, a questão que agora foi excluída desta lei, mas que está associada a ela e que foi introduzida e que vai ser introduzida a nível, aparentemente, do Código Penal, como alteração do Código Penal, de retirar a nacionalidade apenas para aqueles que não têm a nacionalidade de origem, ou seja, aqueles que obtiveram, que se naturalizaram como portugueses. Essa criação de duas nacionalidades, no fundo, uma pura e outra impura, em que as pessoas, mesmo com o mesmo comportamento, estão sujeitos a um tratamento diferente, dois cidadãos passam a estar sujeitos a regras diferentes e a regimes diferentes. Isso também não me parece aceitável e introduz diferenciações ao nível da nacionalidade, que me parece, para além de provavelmente inconstitucional. Eu acho que algumas destas matérias provavelmente vão chumbar no Tribunal Constitucional. E se eu, em matéria há algumas matérias em que eu sou crítico, mas acho que elas não são inconstitucionais. Quer dizer, podemos discutir se o prazo devia ser 10 anos ou 9 anos, eu estou mais próximo daquilo que era a proposta de compromisso do Partido Socialista nessa matéria, mas
Também não acho que seja por aí que é uma questão constitucional, mas há matérias em que eu acho que esta proposta é inconstitucional e provavelmente vai ser chumbada como inconstitucional. E mesmo o tema da lei dos sefardistas, devo dizer que, sendo óbvio para mim que existiram abusos e que esses abusos deviam ser combatidos, acho que nós continuamos a ter uma dívida moral para os descendentes daqueles que foram expulsos de Portugal daquela forma. E que a proposta, deve ser também nesse caso do Partido Socialista, de introduzir uma obrigação de residência, mas mantendo, digamos que um regime mais fácil ou mais rápido de obtenção de nacionalidade para aqueles que, vindo residir em Portugal, são descendentes de judeus que foram expulsos de Portugal, me parece profundamente adequada e me parece justa e não compreendo porque ela não foi aceita. Na sua opinião, porque é que o Governo está a insistir nestas alterações? Eu acho que há provavelmente uma leitura de que o governo entendem, ou pessoas, por exemplo, dentro da área do governo, entendem que a melhor forma de combater o Chega é tirar oxigênio à agenda do Chega, ocupando os temas que o Chega tem apresentado na agenda pública e no espaço público. Mas se eu compreendo a necessidade de responder mesmo a questões de percepção pública nessa matéria, isso é diferente das respostas serem as mesmas que o Chega apresenta. Isso é que eu já acho profundamente criticável. Se eu acho que nós temos de ter em conta que há pessoas que têm determinado tipo de preocupações, as respostas têm de ser as respostas, do meu ponto de vista, são as boas respostas para esses problemas, que dão respostas eficazes para aquilo que são problemas reais ou que deconstruem falsos problemas que o Chega apresenta como tal. Não, no fundo, adotar, em parte pelo menos, respostas que, do meu ponto de vista, são más respostas como aquelas que o Chega apresenta. Vamos avançar para outro tema. Na semana passada, quando gravávamos o último programa, estava a ser publicado um relatório com conclusões preliminares sobre o acidente no elevador da Glória. E entre as conclusões, a principal é de que o cabo que estaria a ser utilizado desde 2022 não era apropriado para o transporte de pessoas. Há também reporte de algumas falhas na manutenção. Entretanto, o presidente do Conselho de Administração da Carris, durante a semana, apresentou a demissão, demitiu-se, depois deste relatório. Fernando Medina, esta é a única consequência a tirar? Bom, eu, em primeiro lugar, o que diz o relatório e depois a gestão política do dossiê. Bom, o que diz o relatório? O relatório diz de forma inequívoca que o cabo que foi encomendado no ano de 2022 pela anterior administração da Carris foi uma encomenda de um cabo adequado que se encontrava devidamente certificado para o transporte de passageiros. Diz também que o cabo que foi recepcionado na Carris, já sob a vigência da atual administração, não correspondia ao cabo encomendado. E também que no processo de instalação deste cabo, em 2022, que foram múltiplos os sinais de desconformidade do cabo para com o trabalho que era suposto fazer dentro do sistema. O cabo era muito mais leve, o cabo era flexível e acontece algo surpreendente, que é durante a instalação, quando o cabo é sujeito ao peso de uma das cabines, o cabo estica 4,5 metros, um movimento anormal da extensão, é decidido proceder ao corte do cabo, pasme-se, e nada disto é tratado como e visto como algo a merecer cuidado e merecer atenção por parte da atual administração da Carris. Em 2024, cerca de 600 dias depois da instalação do cabo em 2022, é instalado novo cabo, nas mesmas circunstâncias, com problemas claros de incompatibilidade entre o cabo e o sistema de amarração no qual o cabo se tinha que acoplar. Isto é, quando um cabo desta natureza foi acoplado a um sistema que não teve capacidade para o prender de forma adequada e por isso o acidente aconteceu.
Isto é, um cabo instalado em 2024. Parte daqui para a leitura política da situação. E a leitura política é a seguinte. Carlos Moedas, durante a campanha eleitoral, mentiu. Mentiu, já aqui o tínhamos dito a propósito desta matéria, mas vale a pena agora referi-lo de forma muito mais clara e precisa. Carlos Moedas mentiu porque aproveitou uma informação falsa para que remetia a encomenda e instalação do cabo a 2018 para, no fundo, atirar para trás para a anterior administração e o anterior executivo municipal responsabilidades sobre o cabo. Não pode ter sido um erro de comunicação? Sabe que eu ando há muitos anos na vida política e com franqueza desconfio, já não desconfio, aliás, de erros de comunicação cometidos por políticos profissionais num tema em que morreram 16 pessoas durante uma campanha eleitoral. Não, isto não foi um erro de comunicação, isto foi uma mentira deliberada. Uma mentira que foi realizada pelo Presidente da Câmara, em conivência com o Presidente da Carris, que tentou atirar as culpas para a anterior administração e a anterior equipa governativa. Aliás, repetindo um modus operandi do atual Presidente da Câmara que se vem revelando ser sempre o mesmo. Sempre que há problemas, há sempre um bode expiatório que nunca é o próprio, nem aqueles que ele entende proteger em determinado momento. Mas acha que há consequências que devem ser retiradas, Carlos Moedas? Quando chegamos aqui, Filipe, concluo num minuto, o que é que o Presidente da Câmara faz? Faz uma declaração, em primeiro lugar, dizendo, de leitura do relatório, que o relatório aponta falhas técnicas e não de natureza política. Esquece, omite deliberadamente, não esquece, porque ele lembra-se, claro, de que isto é o inverso da doutrina da responsabilidade política que ele apregoou e com a qual se afirmou, naquele seu ar sempre muito compungido e muito falsamente sério, aos lisboetas, dizendo que, obviamente, que eu me deveria ter demitido perante um erro dos serviços da Câmara no envio de informação a embaixadas. Com isso fez uma doutrina de que erros técnicos deviam ter sempre uma grande responsabilidade política ao mais alto nível. Aqui considera que não. Considera que questões técnicas não são questões políticas. A segunda razão é que ele está profundamente errado, porque do relatório, se há coisa que resulta do relatório, são erros sistémicos do ponto de vista do sistema de manutenção da Carris dos últimos anos, pelo menos durante toda a vigência do seu mandato e desta administração. O nível de informalidade com que as matérias eram tratadas, o descuido com que várias matérias não foram assinaladas nem reportadas, a forma como se continuou a insistir em instalar um cabo que não parecia adequado, que não foi uma vez que foi instalado, Filipe, não foi uma vez, foram duas vezes, uma em 2022 e outra em 2024. Volto a sublinhar, a frisar no mandato exclusivo do atual Presidente da Câmara e da sua equipa, e da Carris, e da equipa da administração da Carris. E perante este quadro, o que é que Carlos Moedas diz? Não há responsabilidades políticas porque os erros foram técnicos. E o que é que diz o Presidente da Carris? Eu demiti já o diretor da manutenção, isto é, responsabilidades para baixo, e o resto da culpa é da anterior administração. E por isso o Presidente diz, não há culpas comigo, as culpas são em baixo. O de baixo diz, as culpas não são comigo, são mais abaixo ou são dos anteriores. Ora, como a mentira tem perna curta, rapidamente se percebeu o que é que tinha acontecido e Carlos Moedas rapidamente também percebeu que não tinha condições de fazer reeleger a administração da Carris, que por lei tem que ser reeleita agora que se inicia o novo mandato autárquico. E por isso veio procurar fazer crer aos lisboetas que tinha tomado uma posição de força ao demitir a administração da Carris, coisa que não demitiu, porque ele se preparava, o que ele não conseguiu fazer era o que era o seu objetivo inicial, que era reconduzir esta administração da Carris. Ora, como a oposição lhe disse que isso nunca o iria fazer, tentou virar de novo o jogo a seu favor. Eu acho este comportamento todo, como já aqui disse, também não quero acentuar mais, não vale a pena repetir na força dos tons sobre isso, acho que é muito revelador da completa ausência de condições pessoais, até,
para ocupar altos cargos públicos que o atual Presidente da Câmara revela, uma vez mais, pela forma como utilizou este incidente, este acidente, o mais grave na cidade de Lisboa e com serviços públicos nas últimas décadas, para fazer a sua campanha política, a sua campanha eleitoral, para procurar atacar e denegrir adversários políticos ou até, por isso, simplesmente pessoas que já não são nada do ponto de vista da arena política nem do diálogo político, por isso, simplesmente para salvaguardar a sua posição. As pessoas que ficaram, mas pelo que se diz, juntarmos a está a estas defender mentiras, se juntarmos tudo isto, as mentiras sobre o acompanhamento que disse fazer aos familiares das vítimas e que não fez, que afinal não visitou ninguém, nem a Câmara se preocupou com nada, nós vemos isto um quadro de tentativa de ocultação e de mentira sobre os factos que agora começam a vir ao de cima. Mas com isto quer dizer que Carlos Moedas se devia demitir? Eu não deixo essa questão ao debate dentro do município de Lisboa. As eleições aconteceram há pouco tempo, já transmiti a minha opinião antes das eleições e que agora reafirmo, ainda com mais argumentos sobre esta matéria. Acho que ele não dispõe das condições mínimas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da sua idoneidade pessoal para ocupar as funções que ocupa. Mas isso é naturalmente a minha opinião. Miguel Paiás Maduro, são apontadas falhas técnicas graves, também já aqui referi que o Presidente da Carris acaba por se demitir. Acredita que face aos erros detectados neste primeiro relatório, a demissão de um Presidente da Carris é a única consequência a tirar? Eu acho que, para já, aquilo que nos diz o relatório ou melhor, que revela o relatório, é uma cultura funcionamento da empresa profundamente amadora e direi mesmo irresponsável em termos de segurança. Com decisões, e o Fernando Medina descreveu algumas que o relatório conta, aceitar um cabo que não era o cabo que tinha as especificações que estavam determinadas, e perante vários eventos que poderiam e deveriam ter suscitado interrogações, dúvidas, controles de segurança, basicamente desvalorizá-los, ignorá-los, ou tomar decisões aparentemente quase de técnicas quase artesanais, quando estamos perante uma matéria que exigiria a maior responsabilidade e cautela e prudência em termos de segurança. Portanto, a questão fundamental para mim, e que é a questão que depois, numa segunda fase, pode gerar questões de responsabilidade política, é como é que essa cultura empresarial se explica. Como é que se chegou a uma cultura empresarial desse tipo dentro da empresa? Eu não sei até que ponto é que o relatório definitivo irá até essa questão, de não apenas elencar falhas no funcionamento da empresa, e revelando e expondo dessa forma uma cultura dentro da empresa que me parece inaceitável e que já agora me parece importante que se controle e se verifique se não existe e se não se reproduz uma cultura idêntica noutras empresas públicas e em que estão envolvidas matérias de segurança. Espero bem que não, porque se for o caso realmente os portugueses têm razão para estar seriamente preocupados, mas pelo menos se o relatório expuser essa cultura empresarial, depois é uma questão da avaliação política e que eu acho que deve existir, perceber como é que se chegou àquela cultura empresarial e em função dessa avaliação política, que provavelmente deve ter lugar desde logo na própria Assembleia Municipal e dentro da Câmara Municipal, de retirar conclusões políticas. Mas parece-me que essa é uma segunda fase e que deve ocorrer uma vez, sendo claro, perante o relatório final, toda essa exposição da cultura empresarial. Agora, é óbvio que não basta determinar que houve falhas graves do ponto de vista do funcionamento da empresa. Elas expõem uma cultura e nós temos de perceber como é que se chega àquela cultura empresarial. E sobre estas afirmações de Carlos Moedas, que se referia a uma data para o uso do cabo, que agora no relatório surge uma data diferente? Eu confesso que, estando aqui à distância dos Estados da América, não segui com muita proximidade. Portanto, não posso dizer mais do que dizer que acho que isso deve ser verificado, não é? Portanto, se realmente ele não posso estar a dizer que ele mentiu
ou não, porque não sei, realmente não segui de próximo, não tenho esses dados, mas acho que isso é uma matéria de avaliação política importante também, não é? Perceber se houve uma falha de comunicação ou não houve uma falha de comunicação, e acho que isso deve ser possível de ser apurado, não é? Obrigada. Eu Antes de... Filipe, eu gostava Sim, só de dizer um rapidamente. ponto muito preciso sobre isto, para vermos o nível de manipulação, de ocultação gravíssima que ocorreu em todo este dossiê. Recorde-se que durante o período da campanha eleitoral foi publicada uma notícia que referia que, aliás, dada essa informação ao SPIAF, que estava a elaborar o primeiro relatório preliminar, de que a aquisição do cabo tinha sido feita em 2018. Era evidente, já na altura, que tendo o cabo e sendo público que era trocado em cada 600 dias, que, obviamente, tinha havido trocas do cabo durante o atual mandato da atual equipa. Mas o facto da primeira aquisição ser feita em 2018, falsamente, como se comprovou, serviu para o atual Presidente da Câmara, de imediatamente nas suas intervenções públicas, vir sublinhar que isto era uma responsabilidade da equipa anterior. Aliás, como fez o Presidente da Carris. E agora, perante o relatório, que diz que a aquisição do cabo é de 2022, final de 2022, ainda na vigência da anterior administração, com as referências corretas, adequadas ao transporte de passageiros, mas que foi recepcionado já em 22 pela atual administração, a atual administração da Carris, agora de missionária, e o atual Presidente da Câmara, não se coíbem de voltar a repetir a mesma mentira, quer dizer, isto era uma responsabilidade da administração anterior. E é preciso que o relatório expresse, de forma totalmente detalhada, que a compra é de 22, que a recepção é do fim de 22, já com esta nova administração. Que todo o sistema de instalação ocorre meses depois, sob tutela desta administração e desta Câmara Municipal. Isto é, Presidente do Conselho de Administração de Carris e Carlos Moedas, Presidente da Câmara. Tudo se passou no turno deles. Tudo se passou sob o olhar deles. Tudo se passou sobre a gestão deles. Chegou um cabo que não era um cabo que pudesse ser usado no transporte de passageiros. Foi instalado um cabo que apresentou vários sinais de anomalia antes de ser instalado. Foi um cabo que não resistiu de forma alguma ao peso quando foi testado. Ainda assim, veja-se a tranquilidade das almas, o cabo é cortado, um cabo que estica 4,5 metros, um cabo de aço é cortado para poder caber dentro do tamanho certo e para poder corresponder ao tamanho certo. Nenhum alarme soa em ninguém, naquelas almas ninguém soa nenhum alarme, não soa nenhuma informação, tudo prossegue como antes, não há um acidente no primeiro ciclo de vida deste cabo. Quando é instalado um novo em fim de 24, o cabo, a meio do seu termo de vida, rompe-se e dá-se um acidente em que vitimaram 16 pessoas. Depois de tudo isto, a iniciativa do Presidente da Carris era dizer que a culpa foi de baixo e que a culpa era da anterior administração, para se tentar salvar, e o discurso do Presidente da Câmara é que isto também eram responsabilidades anteriores e eram responsabilidades técnicas e não políticas deles. Pura e simplesmente uma vergonha. Temos que avançar para terminar, até porque sei que querem referir o que acabou também por marcar a semana passada, a perda de Francisco Pinto Balsemão. Foram cumpridos dias de luto nacional. Miguel Paiás Maduro, falamos de um dos fundadores do partido a que pertence, o PST. O que deve ficar de Francisco Pinto Balsemão para a democracia e também para a comunicação social, dele que teve também um papel fundamental na comunicação em Portugal? Um dos fundadores do meu partido e um dos construtores da nossa democracia. Não apenas pela sua atividade política, mas eu diria tanto ou mais pelo papel fundamental que teve na construção de uma esfera pública informada, plural, livre, que foi sempre talvez a sua preocupação acima de tudo. E revelada desde logo na capacidade, que não é fácil para quem exerce funções políticas, nas funções políticas, sujeito a escrutínio difícil dos mídia, incluindo o seu próprio jornal, ter sempre respeitado de forma profunda essa liberdade de informação e essa autonomia editorial.
E eu acho que num contexto em que os mídias tradicionais estão a ser substituídos por novas formas de edição do nosso espaço público, que são as redes sociais, é muito importante nós preservarmos esses valores e discutir seriamente como sociedade como é que nós vamos conseguir que esses valores sejam mantidos, sejam protegidos, sejam alimentados também naquilo que é esta nova espaço, nosso espaço público, que cada vez tem lugar mais em novas formas de comunicação e no mundo digital. Nós não podemos estar sujeitos, como infelizmente está a acontecer, a uma edição do espaço público que é, no fundo, um monopólio de plataformas digitais controladas por certos interesses económicos e que editam esse espaço público de uma forma pouco transparente e muitas vezes não sabemos, cumprindo com critérios de imparcialidade, de isenção, de credibilidade de informação. Portanto, nós temos de pensar seriamente como é que nós conseguimos manter esses valores que acho que todos entendemos são fundamentais para a nossa democracia, que é ter um espaço público cuja edição da informação, que é inevitável e sempre acontecerá, ocorre com pluralismo, com liberdade, com isenção, com credibilidade de fontes, como é que nós conseguimos reconstruir isso neste novo mundo digital? E Francisco Pinto Balsemão, já nos últimos anos da sua vida, demonstrava grande preocupação com isto, e eu acho que essa pode ser talvez a lição mais importante para os próximos anos que devemos retirar da sua vida. Fernando Medina, que reflexão deve merecer o que desempenhou Francisco Pinto Balsemão na política e também na comunicação? Eu destacaria 3 notas. A primeira tem a ver com aquilo que ele constrói em matéria de comunicação social, obviamente com as suas equipas e com centenas e milhares de pessoas ao seu lado durante várias décadas, mas ser impulsionador, fundador, impulsionador e o grande motor do Expresso, que é hoje o jornal mais influente no nosso país. Bem como do que foi um dos primeiros canais de televisão privada no nosso país, com o papel de referência e dimensão que a SIC tem atualmente, só por si fariam com que Francisco Pinto Balsemão tivesse e merecesse uma nota muito destacada, na medida em que uma comunicação social livre é uma condição fundamental de uma democracia avançada, e esses 2 processos são contemporâneos. Se isto acrescentarmos aquilo que é talvez o mais simbólico e mais relevante, que é a apreciação e as palavras de todos aqueles que trabalharam com ele, todos aqueles que foram jornalistas sobre a direção dele ao longo de tantas e tantas décadas, seja no Expresso, seja na SIC, e que reafirmam todos o mesmo, isto é, que Francisco Pinto Balsemão sempre foi um protetor da sua liberdade de expressão, não só não condicionando nunca de forma direta, não só nunca condicionando de forma indireta, e essas formas de exercício do poder e de condicionamento são tão subreptícias, são conhecidas, mas podem ser muito subreptícias, mas não menos eficazes, mas também como nas palavras, creio que de Miguel Sousa Tavares, quando ele refere que talvez a coisa mais marcante era a forma como trabalhar para Francisco Balsemão, o jornalista se sentia protegido, e para ser livre enquanto jornalista, no sentido que ele não sabia que não iria ser pressionado por qualquer força imprópria relativamente à sua atividade de jornalista. Eu não vejo maior elogio que lhe possam fazer, e como o Miguel aqui referiu, principalmente no mundo e no momento em que estamos a viver e perante os desafios que estamos a viver. A terceira nota rápida é para sublinhar talvez aquilo que tenha sido menos destacado relativamente à vida de Francisco Pinto Balsemão. É normalmente associado e dito sobre Francisco Pinto Balsemão, associados os seus êxitos e os seus grandes sucessos do ponto de vista de empresário, jornalista e sobretudo de empresário dos mídias, e há uma certa desvalorização do seu papel enquanto político, nomeadamente enquanto primeiro-ministro. Ora, eu acho que foi precisamente enquanto primeiro-ministro
que o país lhe deve muitíssimo. Porque num período particularmente turbulento e complexo da vida nacional, Francisco Pinto Balsemão e Mário Soares acordam fazer uma revisão constitucional, que é a revisão constitucional das mais importantes que nós tivemos, porventura talvez a mais marcante, esta e a seguinte, imediatamente seguinte, estas duas neste período dos anos 80, e esta primeira pela razão que é a revisão constitucional que civiliza, passo-me esta expressão que não é portuguesa nem correta, o regime, isto é aquela que substitui um modelo em que a legitimidade política no país estava, de certa forma, repartida a meias, entre um poder militar herdeiro da legitimidade revolucionária e um poder democrático que estava a ser eleito desde 1976 em sucessivas eleições. A revisão de 82 é aquela que afasta, em definitivo, os resquícios da legitimidade revolucionária e militar da legitimidade política no nosso país. Isto é, são encerrados, extinto o Conselho de Revolução, são retirados os elementos de participação e de poderes do próprio Presidente da República, que passou a desempenhar as funções aproximadamente as mesmas. Houve revisões posteriores que deram alguns ajustamentos, mas no seu fundamental as que revertem da revisão constitucional de 1982, isto é, onde se normalizou o nosso país na frente constitucional como um país de uma direita, de uma democracia avançada em pleno século XX. E isto é um mérito absolutamente extraordinário, não só pela capacidade de entendimento que revelaram. Vejamos hoje a dificuldade que existe de entendimento entre os principais partidos, até para acertos muitíssimo mais pequenos em leis importantes do nosso país, mas também a rapidez com que o fizeram. Repare, nós tivemos a Revolução em 1974, tivemos as eleições para as autarquias em 1976, e por isso nós, 6 anos depois, estava o país, pela mão destes 2 homens e de muitos, muitos outros homens, que ao seu lado e de sua própria forma construíram o Portugal democrático que hoje temos, a tomar este passo decisivo, muito poucos anos depois da Revolução e do poder estar na mão dos militares, para termos um regime completamente civil, como ambos aspiravam, que era próprio de uma democracia em Portugal. Fernando Medina, Miguel Paiás Maduro, muito obrigada, uma boa semana aos dois. A conversa de eleição regressa na segunda-feira.